Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus mais uma oportunidade de gravarmos um outro vídeo. Nós vamos falar sobre paciência e doçura. Agradeço aos amigos e amigas que têm prestigiado o nosso canal, têm assistido os nossos vídeos, têm se inscrito em nosso canal também. Agradeço muito. Temos feito um trabalho que é muito agradável, sempre com muita responsabilidade, sem entrar em atritos, em confusão, respeitando sempre as opiniões das pessoas. Hoje vamos falar sobre paciência e doçura. Um texto bem interessante. Vivemos numa sociedade em que os atritos, de tão comuns, se tornaram corriqueiros, não despertando a atenção e a preocupação que tal tema deveria ter. Nas mais diversas situações, vemos que saber esperar a sua vez é uma situação cada vez mais rara. Quase todos querem ser atendidos primeiro, visto que, sob a sua ótica, o seu problema é mais urgente do que os dos demais. Assim, nada mais justo que ele tenha preferência, não se importando com os outros. Aliás, os outros nem são percebidos por ele. Essa situação de total egoísmo, falta de educação e agressividade em relação ao seu semelhante, infelizmente, ocorre com uma frequência muito grande. Quantas vezes, independente da condição social, cultural ou religiosa, temos a oportunidade de testar nosso conhecimento e o grau de assimilação aos ensinamentos religiosos. E observamos que falhamos fragorosamente. Isso ocorre porque existe uma diferença muito grande entre o aprendizado teórico e a prática diária frente aos nossos semelhantes. Jesus, o mestre por excelência, estabeleceu como lei a prática da doçura, da moderação, da afabilidade e da paciência, como os caminhos seguros para a conquista do equilíbrio entre as pessoas. A conquista dessas virtudes exige, porém, esforço e o reconhecimento das nossas imperfeições. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: "Eu sou muito bom, mas não me contrarie", ou "aqui mando eu", ou mais ainda, "tenho suportado tudo calado". Ou seja, são três frases ameaçadoras e que as pessoas usam como se fosse uma rotina, uma coisa normal, natural. A pessoa não caiu em si ainda para observar o quanto de ameaça existe nesse "sou muito bom, mas não mexa comigo", "aqui mando eu", "eu tenho suportado tudo calado, mas na hora que eu abrir a boca", ou coisas assim. Ou seja, afabilidade, doçura, moderação são situações que nós temos falhado de forma muito grande mesmo. Não temos sido caridosos, fraternos, amorosos, afáveis, cuidadosos com as palavras. Não procuramos observar o outro como um irmão nosso, que busca, como nós buscamos, encontrar a paz, encontrar o equilíbrio. O que dá trabalho, mas é possível certamente. Essas frases que falamos podem aparentemente dourar uma situação, mas na realidade estão longe daquilo que necessitamos para nos tornarmos espíritos melhores. Ora, essa de "sou muito bom, mas não me contrarie", ou, um ditado popular também, "eu sou muito bom, mas não piso no meu calo", está muito distante do ensinamento de Jesus, quando ele nos disse o seguinte: se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. O que não tem o sentido físico, mas tem o sentido moral. Se alguém lhe ofender, não retribua com ofensas. Cale-se. "Ah, mas eu não vou levar desaforo para minha casa". Esse é o problema.
Esse é o grande divisor de águas. Por que não levar a ofensa para casa? Por que não reconhecer que aquele que nos ofendeu está num momento de desequilíbrio, está doente? Por que não engolirmos isso? E levarmos para casa o desaforo? E irmos aos poucos, dissolvendo então aquele rancor que pode aparecer, e a gente passe a observar que aquele que te ofendeu, ele estava exatamente num momento difícil da vida. E que se fosse num outro momento não faria isso. Isso é o oferecer a outra face. Saber ouvir é um ato de caridade sempre. Nós não estamos aqui para suportar as pessoas, mas estamos aqui para aprender a amá-las. Suportar já é positivo, já é bom, sem dúvida nenhuma. Mas o passo seguinte é aprender a amar. Ser autoritário, além de ser um atentado à educação, revela a falta de paciência, tão necessária para que o entendimento se estabeleça. Quando um não quer, dois não brigam. É natural isso. Mas se dois querem brigar, vai ter briga mesmo. Mas se um não quer, se ele realmente refreia, engole as suas palavras, trabalhe com o seu orgulho, não se sinta ofendido. Jesus mesmo, que é o nosso grande exemplo, foi humilhado, foi chicoteado, mas compreendeu-nos, Melhor dizendo, Não sabemos se estávamos lá ou não. Mas ele nos compreendeu, porque ele nos sabia adoentados e não nos feriu, não se defendeu, porque sabia que éramos ainda criaturas mais ignorantes do que cruéis, porque não havíamos entendido a sua mensagem. A virtude, a paciência, é uma virtude que se conquista diariamente. Ela nos dá a oportunidade de observar o mundo ao nosso redor, fazendo ver que existe muito mais além de nós mesmos. Os ensinamentos de Jesus, e que Jesus nos trouxe, e que ainda passados mais de 2000 anos, estamos procurando entender, são pródigos em mostrar o caminho que conduz para a evolução espiritual. Mas é necessário compreender que sem esforço não se conquista nada. Que para tornar-se uma pessoa de bem é preciso exercitar a paciência e a doçura. Que todos têm o direito de expressar as suas opiniões, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Quando que a gente vai compreender isso? Eu tenho direito de dar a minha opinião, não tenho? Eu estou dando a minha opinião. Agora, se um amigo não quiser concordar comigo, não tem nenhum problema. Ele tem esse direito também. A paz e o equilíbrio serão conquistados na medida em que nos esforçarmos para pôr em prática os ensinamentos de que já somos possuidores. Eu sei que tenho que fazer o bem, mas ainda não faço. Mas eu sei que tenho que fazer. Então, se eu sei, que eu me esforce para colocá-lo em prática. É preciso boa vontade, perseverança, que são elementos essenciais na luta para vencer as imperfeições. Imperfeito não é defeito. O imperfeito significa que ele não é perfeito ainda. Ele está imperfeito. Ele está em reajuste, em mudanças. Está sujeito a cometer erros. Mas ele está em crescimento, ele está em progresso. Porque ele vai atingir a perfeição possível ao espírito. Nós todos seremos um dia puros espíritos. Mas eu tenho que trabalhar nesse sentido. Eu tenho que ter realmente perseverança, boa vontade, para que eu possa vencer as minhas imperfeições. E mais ainda, eu tenho que reconhecer as minhas imperfeições. Porque se eu não as reconheço, não tem jeito de eu trabalhá-las. E a gente pergunta, Então, vamos praticar um pouco mais de paciência e doçura? Que tal? Pensem nisso. Pensem agora.
Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.